Boa noite, pessoal. O meu nome é Lilian. Então, a gente vai iniciar agora a segunda fala da noite, com o tema Os Cuidados Paliativos e Saúde Mental, a humanização do cuidado em um cenário pandêmico. Então, a nossa convidada, né, é a Mônica. A Mônica, ela é psicóloga do Serviço de Psicologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela também é especialista em psicologia clínica, especialista em cuidados paliativos, com certificação pela SBPO, que é a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, mestranda em Ciências da Saúde. Ela também é membro da diretoria da SBPO, tá? Da gestão atual, e é sócia da ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e sócia da SBPH, Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. Então, a Mônica Oliveira, ela tem um currículo, assim, né, maravilhoso. A gente está muito feliz de receber a Mônica aqui hoje. E, então, Mônica, seja bem-vinda e fique à vontade. Boa noite a todos. Então, minha fala vai ser sobre cuidados paliativos e saúde mental, a humanização do cuidado em um cenário pandêmico. Agradeço muito o convite de estar aqui. Pena que nessa forma que a gente não enxerga, né, as pessoas e poder interagir, que é algo que é muito caro para mim. Eu gosto muito de circular e poder passar um pouco da minha experiência e do conhecimento numa profissão que faz tanto sentido para mim, né? Eu sou muito apaixonada pela psicologia e hoje eu me sinto uma profissional bem completa, podendo atuar tanto em consultório quanto no hospital. Eu preparei a minha apresentação para poder falar um pouquinho, então, de mim, da minha trajetória, como é que eu cheguei até aqui, trazer um pouco, né, da definição e alguns conceitos da história também dos cuidados paliativos, uma pincelada sobre cuidados paliativos e a Covid-19, e podendo intercalar, né, finalizando a minha fala, do papel do psicólogo em cuidados paliativos, intercalando com a minha prática profissional. Então, né, eu trouxe uma fotinho minha de máscara, porque é assim que as pessoas se conhecem no mundo presencial hoje, né? Então, tem a parte boa e a parte ruim. Se eu estivesse falando presencialmente com vocês, eu teria que estar de máscara, né? O que atrapalha um pouquinho algumas situações. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou psicóloga formada pela UBRA, de Canoas, me formei em janeiro de 2001, e durante a minha formação, na graduação, eu tive a oportunidade de estagiar. Na época, a UBRA, a gente tinha estágios em 4 áreas, 4 estágios curriculares. Eu fiz na Clínica Pinel, no Cardiologia, de Clínica, fiz de escolar na Escola Gonçalves Dias, aqui em Porto Alegre, e de empresa eu fiz numa consultoria, a AP, que era lá na UBRA. Durante a faculdade, eu me encantei com a psicologia hospitalar, das disciplinas que a gente tinha de psicologia hospitalar dentro do hospital, né? Porque o Hospital Independência e o Hospital da Álvaro Alvim, aqui em Porto Alegre, e estava começando o hospital lá da UBRA em Canoas, ainda não estava formado, eu não tive aula lá eu só tive aula de terapia de família, em salas de espelho, ou no centro clínico que já existia na época. Me formando na faculdade, eu recolhi um pouco aquele amor pelo hospital e fui seguir na área clínica. Então, eu fui fazer formação, fiz especialização em psicoterapia de orientação analítica na infância e na adolescência, no contemporâneo. Depois, acabei fazendo o curso de psicanálise das configurações vinculares, trabalho com casal, família e grupos, fiz no contemporâneo também, e depois de 10 anos de formada, eu pensei, por que não agora adentrar, né, no mundo hospitalar? E aí fui dar uma olhada no que estava tendo de curso. Acho importante também destacar que desde a graduação eu fui vinculada à Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e durante muitos anos participei do Comitê de Psicologia Hospitalar, que tinham psicólogos de vários hospitais de Porto Alegre. E aí, 10 anos depois, entrei no site do Clínicas e estava aberto o PICAP, que é um curso de capacitação e aperfeiçoamento em psicologia hospitalar. Eu fiz a seleção e
fiz o pick-up durante um ano na área de fibrose cística, tanto pediátrica quanto adulta. Depois disso, eu fiz o concurso, pensei, não, eu quero trabalhar em um hospital. E aí fiz o concurso, passei, fui chamada primeiramente como psicóloga temporária, cobrindo uma licença gestante, na qual fiquei na fibrose adulto e na hematologia, né, unidade de ambiente protegido, com pacientes com cânceres hematológicos, e, né, depois eu digo, né, que as coisas não acontecem por acaso. 5 dias antes de vencer meu concurso, eu fui chamada para assumir, então, as áreas de oncologia adulto, mastologia e o programa de cuidados paliativos. A gente estava conversando um pouco antes, e eu estava contando a questão de como é que entrou agora, estou fazendo mestrado. Eu nunca pensei em seguir carreira acadêmica, faz 7 anos que eu trabalho na oncologia e eu vejo uma imensidão de possibilidades de coisas para pesquisar na minha área, mas não tenho esse olhar de pesquisadora. E é um desafio muito grande, eu passo 40 horas semanais, tenho consultório também, filho pequeno, família, enfim. Mas é fundamental que a gente possa conseguir um tempo para poder unir, né, a nossa prática com o ensino, com a pesquisa. Então, eu estou fazendo mestrado dentro das ciências da saúde, o PPG da ginecologia e obstetrícia, a convite de uma das médicas que eu trabalho na mastologia, uma professora da mastologia que me convidou. O desafio é que agora mudando todo o projeto em função da pandemia, né? Muitas das cirurgias foram adiadas, canceladas, enfim, mudando todo o projeto. Atualmente também eu sou da diretoria da Nacional da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e faço parte também da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Eu trouxe, então, para iniciar, né, para a gente um disparador, o que é o cuidados paliativos e de onde vem esse termo. Né? Então, paliar vem de pallium, do latim, que era o nome do manto que os cavaleiros usavam para se proteger das tempestades e dos maus tempos. E também o nome do manto que os papas usavam sobre os ombros, significa proteção. E quem está protegido se sente amparado. Eu gostaria, e vou retomar sobre isso em diversos momentos hoje, da gente poder desconstruir essa frase que a gente escuta muito, do não há mais nada para fazer. O cuidado paliativo ele é um cuidado ativo, onde ele há muito o que fazer. Pela pessoa, pela família, né? Pelo sofrimento. Então, a missão do cuidado paliativo é aliviar o sofrimento causado por uma doença grave, promovendo a qualidade de vida, tanto do paciente quanto dos seus familiares. Então, de onde é que começou tudo isso, né? A fotinho lá embaixo eu trouxe do primeiro hospice, né? Então, o histórico dos cuidados paliativos, ele iniciou com o termo hospice, que eram os abrigos, as hospedarias destinadas a receber e cuidar de peregrinos e viajantes, cujo relato mais antigo remonta ao século V. Várias instituições de caridade surgiram na Europa no século 17, abrigando pobres, órfãos e doentes. Essa prática se propagou com organizações religiosas católicas e protestantes e no século XIX passaram a ter características de hospitais. As Irmãs de Caridade irlandesas fundaram o Our Lady's Hospice of Dying em Dublin em 1879. E a Ordem da Irmã Mary abriu o St. Joseph Hospice, que vocês podem até ver em vários filmes e séries do Netflix, a gente encontra, né, tanto do St. Joseph quanto do St. Christopher. Então, em Londres, em 1905. Essa senhorinha simpática aqui da foto, eu não tinha como não deixar de trazer, é a Cicely Saunders, que foi quem introduziu o movimento hospice moderno, né? Ela era enfermeira e devido a algumas questões clínicas, de dores nas costas, ela fez serviço social e depois se formou como médica para poder ter mais autonomia, para poder manejar a dor nos seus pacientes. Ela conheceu um paciente judeu de 40 anos, o David Tasman, proveniente do gueto da Varsóvia. O David recebeu uma colostomia paliativa devido a um carcinoma retal inoperável. Ela visitou ele até a sua morte, tiveram longas conversas e se enamoraram, e ele lhe deixou uma pequena quantia como herança, todas as suas economias. E ele disse, eu serei uma janela na sua casa, que era o sonho
de poder ter uma casa que pudesse cuidar das pessoas. Então, o ponto de partida para o compromisso foi uma nova forma de cuidar. Então, em 1967, foi fundado o St. Christopher Hospice, que presta assistência, ensino e pesquisa. Eles têm um site muito completo, qualquer um pode acessar e poder se familiarizar um pouquinho com a proposta deles. Em 1970, teve um encontro, né, que mudou um pouco a história, né, do movimento hospice, crescendo principalmente nos Estados Unidos, que foi o encontro da Cicely com a Elizabeth Kubler-Ross. No Brasil, o início foi na década de 80, o início dos cuidados paliativos, e o primeiro serviço de cuidados paliativos no Brasil foi no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em 83, com a doutora Miriam Martinetti. Em 86, foi no GHC e na Santa Casa de São Paulo, e depois, em 1989, no INCA e no CEPOM em Florianópolis. Né? O INCA no Rio de Janeiro e o CEPOM em Florianópolis. Desde então, houve um aumento significativo no número de serviços de cuidados paliativos, principalmente na última década. Em 1990, a gente teve a primeira definição de cuidados paliativos, que eu gostaria que vocês prestassem atenção em algumas palavrinhas-chave, que em seguida eu vou mostrar a mais atual, para ver o quanto esse conceito foi evoluindo durante esses anos. Em 90, se falava em cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamentos de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de problemas psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do cuidado paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida possível para pacientes e familiares. Então, os cuidados paliativos, então, teve a sua primeira definição pela Organização Mundial da Saúde em 1990, que foi essa que eu li agora. Em 2002 foi atualizada, e em 2017, a Associação Internacional de Hospice e Cuidados Paliativos trouxe uma definição mais global, sendo em 2018 aprimorada pela Organização Mundial da Saúde e publicada como Cuidados Paliativos, uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, adultos e crianças, e de suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças com risco de vida. Previne e alivia o sofrimento por meio da identificação precoce, da avaliação e do tratamento correto da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Então, teve uma ampliação significativa da atuação da abordagem a partir do conceito de 2002, inclusão de pacientes portadores de doenças potencialmente fatais e não somente pacientes com doenças incuráveis, tornando a abordagem mais abrangente e mais precoce, né? Mesmo que a gente ainda veja muito nos dias atuais, associando a maioria das pessoas, associando ainda cuidados paliativos à terminalidade, e não é. Terminalidade é a última etapa dos cuidados paliativos. Então, bem importante, se vocês saírem daqui só com isso, para mim já tá bom. Cuidados paliativos são cuidados simultâneos e complementares, podendo ser indicados em qualquer momento da evolução da doença, e se tornam prioritários à medida que ocorre a piora do prognóstico e a diminuição da possibilidade de realização de tratamentos modificadores. Se tornam exclusivos na proximidade da morte, auxiliando no suporte ao luto. E é importante destacar, né, que a evolução do conceito de cuidados paliativos demonstra um amadurecimento e a incorporação da filosofia deste cuidar para além da terminalidade. Aqui eu trago um quadrinho que, à medida que a gente vai vendo tratamento modificador de doença, cuidados paliativos, quanto mais vai reduzindo as possibilidades de tratamento, maiores vai aumentando a abordagem dos cuidados paliativos, né? Se tornando exclusivos mais nessas fases, na fase final de vida. É algo bem importante, assim, da gente poder destacar. O cuidado paliativo, ele não se baseia em protocolos, e sim em princípios, e eu achei importante trazer aqui brevemente os princípios, né? Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida, não acelerar nem adiar a morte, integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, né? Foi a primeira abordagem de cuidado a trazer a espiritualidade para a abordagem em si.
oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente a enfrentar o luto, né? Eu assisti uma parte da apresentação anterior, achei bárbaro e já adiantou muito aqui do que a gente vai falar de luto, né? Cuidado paliativo, a gente fala em luto um tempo inteiro, né? Vou falar mais adiante sobre o luto antecipatório. Abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. E deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida. Acho que isso é bem importante, né, de poder trazer, como a quimioterapia, a radioterapia, incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. Importante dizer, né, que vocês vão me ouvir falar muito em oncologia, mas o cuidado paliativo, ele pode ser, ele deve ter uma abordagem que entre com outras doenças também, né, que pode ser tratada como suporte junto com doenças pulmonares crônicas, demências, doenças neurológicas, degenerativas, cardiovasculares, renais, é muito ampla, né, a abordagem do cuidado paliativo. Não vou entrar aqui nas especificidades, né, porque, por exemplo, nas demências, muitas vezes a gente acha que o paciente, doenças cardiovasculares também, muitas vezes, o paciente está, ele desce a ladeira, como a gente diz, e ele volta. Então, tu acha que o paciente está entrando numa fase de terminalidade, ele volta e fica estável mais um tempo. Isso é cíclico. Eu trabalho com oncologia e na oncologia é muito previsível, né, essa piora. Tem uma médica que trabalha comigo que ela sempre diz assim, quando o paciente oncológico começa a descer a ladeira e que não seja, né, uma consequência do processo do tratamento em si, né, porque muitas vezes um protocolo de quimioterapia a pessoa pode sim ter uma queda significativa, né, então, sendo uma descer a ladeira relacionada a uma progressão da doença, não volta mais, né? Então, assim, vai caindo cada vez mais e vai cada vez aumentando mais a nossa abordagem enquanto cuidados paliativos exclusivos, né? Então, sendo uma doença que ameace a vida de alguma forma e traga sintomas de sofrimento, a abordagem pode incluir os cuidados paliativos. Então, né, aí veio a pandemia da Covid-19, trouxe muitos desafios para todos nós, e mais adiante eu também vou falar um pouquinho, e com todas as mudanças que a gente teve devido à pandemia, cada vez mais o cuidado paliativo acabou tendo mais espaço para diálogo dentro do hospital, né? Mais adiante eu vou falar um pouquinho do projeto que iniciou no momento mais crítico da pandemia, em função de escassez de recursos, e que hoje é um trabalho mais direcionado com cuidados paliativos. Então, as crises humanitárias, eventos de grandes proporções que afetam populações, causando consequências difíceis e angustiantes, como a perda maciça de vidas, interrupção dos meios de subsistência, colapso da sociedade, deslocamento forçado e graves, impactos políticos, econômicos, com efeitos sociais, psicológicos e espirituais. Essa é uma definição que a Organização Mundial da Saúde traz dessas crises como uma pandemia. Então, os cuidados paliativos, eles se tornam imprescindíveis nessa crítica situação que a gente vem vivendo desde março do ano passado aqui no Brasil, né, e janeiro no mundo. Então, a pandemia da Covid-19, ela causa um sofrimento generalizado entre pacientes e suas famílias, devido à carga de sintomas físicos, além de sintomas psicológicos, como medo e ansiedade, presentes em qualquer doença grave, exacerbado pela falta de informações e compreensão da nova doença. Então, as equipes de cuidados paliativos proporcionam maior benefício no alívio do sofrimento para pacientes e familiares em situações críticas, tendo um papel duplo, de disponibilizar consulta aos colegas nos cuidados de pacientes com necessidades mais agudas e permitir que todos os serviços tenham acesso ao suporte de cuidados paliativos, oferecendo apoio e treinamento no gerenciamento dos sintomas e na comunicação com o paciente e a família. As organizações de assistência à saúde devem atuar em uma estratégia para reduzir o sofrimento humano,
apoiando todas as equipes na linha de frente a se comunicarem com compaixão, com pacientes e familiares e abordar sintomas onerosos. Então, né, acho importante trazer que a tríade que sustenta a prática paliativista está na avaliação e no manejo dos sintomas multidimensionais, comunicação, que eu ficaria aqui 1 hora falando só nisso, né, só em comunicação, e que é uma ferramenta fundamental, né, nos cuidados paliativos, que não deveria ser só da equipe, mas que deveria todos os profissionais da saúde ter essa ferramenta bem aprimorada dentro de si, que não é o que a gente encontra muito na nossa prática. E o trabalho em equipe, né, que eu vou falar um pouquinho mais depois também. Então, cuidado paliativo, o objetivo principal é a melhora da qualidade de vida de pacientes e de familiares. Isso se dá através da prevenção e alívio do sofrimento. Ele é físico, emocional, social e espiritual. Eu coloco aqui, né, o sofrimento, dor total, né, que é um conceito trazido pela Cicely Saunders, que fala, assim, que o sofrimento não é só físico, ele é da ordem também do emocional, do social e do espiritual. Oferecer cuidados paliativos, então, desde o diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, possibilita amparar o paciente e a família em diversos momentos da evolução da doença, hierarquizando e otimizando recursos diagnósticos e terapêuticos, avaliando os benefícios esperados e evitando os possíveis malefícios para o exercício de um cuidado amplo no alívio do sofrimento. E de onde eu falo, né? De que lugar é esse que eu estou falando, né? Eu acho que um dos desafios que a gente traz também com a pandemia, aqui na fotinho da esquerda, o prédio lá atrás era o prédio que a gente tinha até então, habitável, né? Que é a sede, e o hospital estava em franca ampliação, e com isso, né, acabou sendo antecipado, né, a abertura do prédio novo, do Bloco B, em função da parceria com o Ministério da Saúde. A Luísa, minha colega, falou um pouquinho ontem sobre isso, né, sobre a prática dela na UTI Covid, e com isso a gente de 36 leitos de UTI passamos a 135 leitos de UTI. Então, o Hospital de Clínicas tem 840 leitos, divididos entre clínicos e cirúrgicos, e atualmente temos 135 leitos de UTI, né, aproximadamente 6 mil funcionários, enfim. E o serviço de psicologia conta com 31 psicólogas concursadas, 15 alunos do PICAP, que é o mesmo que eu fiz, né, em 2010, foi o meu PICAP, o curso de capacitação e aperfeiçoamento em psicologia hospitalar. É um curso com entrada contínua, a pessoa pode mandar um e-mail tem um e-mail no site do hospital, do PICAP, então pode mandar um e-mail pedindo quais são as vagas de interesse, pedindo para ter mais informações, e a colega responsável pelo curso vai dizer quais são as áreas que tem disponíveis, qual a carga horária. A maioria é 16 horas semanais. Iniciamos esse ano o primeiro curso de especialização vinculado ao grupo de ensino do Hospital de Clínicas, reconhecido pelo MEC, que é a especialização em psicologia hospitalar. Temos 14 residentes multiprofissionais. A minha área, oncologia adulto e cuidados paliativos, não tem residência multi. Quando eu entrei no hospital, há 7 anos, já existia residência de oncohemato, onde o primeiro ano é na oncologia pediátrica e o segundo na unidade de ambiente protegido, de hematologia e transplante de medula óssea. Porém, a gente já tem o projeto, ele já foi aprovado, só estamos esperando aí a liberação, né, de verba e formalização da nossa residência multiprofissional em oncologia adulto e cuidados paliativos. Temos uma secretária, uma estagiária da secretária, e tínhamos no início da pandemia 43 estagiários de graduação de diferentes universidades, os quais foram afastados com a pandemia e não retornaram ainda às atividades de estágio, né? A gente não tem nem previsão de quando isso vai voltar, por N questões, inclusive espaço físico, né? Ali eu trouxe a fotinho da nossa porta aí do serviço de psicologia. Provavelmente também nos mudaremos para algum lugar que ainda não sabemos qual. Dos prédios ali que eu mostrei, então o bloco B é emergência Covid e UTI Covid, e o bloco C tem agora já está sendo ocupado com serviço de medicina ocupacional,
Covid, grupo de ensino, então já tem algumas coisas que estão se deslocando para lá. Então, enquanto psicólogo que atua no hospital, né, quando eu entrei, eu vim de uma trajetória, como eu coloquei para vocês, totalmente assistencial, né, vim de uma trajetória da clínica, né, trabalhando com consultório, fiz um trabalho voluntário na Cruz Vermelha também, durante 5 anos, trabalhando com as adições, e me deparei com um desafio dentro do hospital, com o ensino, com a pesquisa e com a gestão, né? Com a gestão da área. A minha área foi crescendo muito nesse tempo, depois eu vou trazer até alguns poucos dados ali da internação, de número de atendimentos e de ambulatório, mas a área foi crescendo muito, nossa equipe sempre de uns anos para cá, de 6 anos para cá, é uma média de sempre 8 a 10 pessoas comigo, né? Então também tem um desafio do ensino, a pesquisa, que eu adentrei muito na área da pesquisa, por já fazer algumas pesquisas minhas próprias aí da área, né? Eu brinco, umas pesquisas meio mequetrefe, sem ter todo aquele conhecimento, e o mestrado vem muito para poder aprimorar isso e poder fazer pesquisa com mais qualidade. E a gestão, que é um grande desafio para todos nós, né? Na gestão da nossa área, e o quanto muitas coisas se transformaram com a pandemia e muitos desafios e interlocuções entre outras áreas trouxeram também, para a gente poder pensar sobre isso. Mas eu vou me focar na minha apresentação, basicamente, na questão da assistência a esses pacientes. Um pouquinho, então, assim, da nossa dimensão dentro do hospital, né? A gente atua também em alguns programas institucionais, tem vários programas, tanto de ensino, quanto de pesquisa, quanto de assistência. Eu sou psicóloga do programa de cuidados paliativos e do programa multiprofissional de assistência ao paciente oncológico. A gente participa, nossa inserção também é via discussão de casos, né? As equipes das quais a gente faz parte tem geralmente rounds e huddle multiprofissionais. As outras é trabalho de formiguinha, que conversa com o médico que solicitou a consultoria, ou a enfermeira que solicitou a consultoria. Às vezes a consultoria foi solicitada num horário por uma enfermeira, quando tu recebe, vai discutir o caso, já é outra. Então, é um trabalho de formiguinha, e esse é um diferencial importante, assim, dentro do hospital, quando a gente faz parte de uma equipe, enquanto membro daquela equipe, e quando a gente é somente uma equipe consultora, né, onde tu não tem muito controle, vai saber se o paciente vai ter alta ou não. Tipo, agora mesmo entrou aqui mensagem no grupo da Onco, que conseguiram antecipar lá um exame, um dos pacientes que eu atendo vai ter alta amanhã de tarde. Beleza. Então, eu já sei que amanhã eu vou finalizar. Esse paciente é um paciente que fez o diagnóstico há pouco, vai seguir em quimioterapia ambulatorial, então eu já deixo combinado e agendado para isso. Né? Muitas vezes, equipes cirúrgicas, a gente não sabe quando o paciente vai ter alta, a rotatividade é muito grande, com a pandemia mais ainda, quanto menos o paciente ficar no ambiente hospitalar, melhor. A gente também atua, né, nós contratados, a gente tem BIP do serviço de psicologia, então todos os dias tem horário estendido, que 2 contratadas pelo menos ficam com BIP das 5 às 7 da noite, e sábados a gente já tem BIP desde que eu entrei no hospital, das 8 às 5, e com a pandemia nós inauguramos os plantões nos domingos e nos feriados, que na verdade isso já tinha acontecido lá quando teve a tragédia de Santa Maria. Então, com a pandemia, a gente retomou os plantões de domingo e de feriados. E esses plantões se toca o BIP de diversas áreas do hospital, né? Qualquer área, desde neonatologia a UTI Covid. Então, todas as contratadas, acabam circulando em todos os espaços, muito nos plantões, né? Muitas das tarefas nos plantões foram poder fazer visitas presenciais de despedida de pacientes Covid, onde os médicos comunicadores entram em contato direto com o plantonista, ou algumas colegas que acompanham o caso, que não estão naquele dia, deixam engatilhado para a gente poder proporcionar esse momento de despedida. Foi falado um pouquinho antes, né, pela Adriana, o quanto a pandemia transformou os nossos rituais de despedida e o quanto isso
pode ser um fator complicador, né, para o luto. Em março do ano passado, um grupo no hospital se formou, no serviço de psicologia, serviço de medicina ocupacional, gerência de risco, qualis e controle de infecção, montou um grupo para pensar como é que está a saúde desses trabalhadores, como é que o trabalhador está enxergando tudo isso. Né? Concomitante a isso, nosso serviço de psicologia, entramos em contato com a Débora Noal e com a Laila, fizemos algumas reuniões e participamos desde o início do projeto Achar Palavra, onde eram encontros no ano passado, terças e quintas à noite, para trabalhar as questões, eram psicólogos do Brasil inteiro, para falar sobre as mudanças e como trabalhar com primeiros socorros psicológicos, enfim, essas escutas às equipes. Né? E com isso se montou grupos de mediações. Nós, da psicologia clínica, algumas de nós, como SMO, as gurias não tinham como dar conta, as psicólogas do trabalho, algumas de nós da clínica nos dividimos e assumimos algumas mediações. Eu faço mediação, então, desde março do ano passado, junto com uma enfermeira da gerência de risco, com 2 unidades de internação, que durante muito tempo foram as unidades de internação COVID. Hoje estamos com uma unidade só de internação COVID, e nós seguimos, eu e a Deise, da gerência de risco, fazendo esse trabalho semanal, por vezes quinzenal, com as equipes, né? De poder trabalhar todas as questões que perpassam, né, a pandemia e que foram se transformando, né? No primeiro momento, muito medo da contaminação, o medo de levar para nossas famílias. No início da pandemia, como demorou ainda para internar, a maioria dos pacientes internavam suspeitas de Covid, então se internavam 15, 2 positivavam, os demais daí iam para a internação clínica. Então a gente pôde ir se conhecendo também e poder se preparando para quando fosse chegando o boom, né? Como diziam, para estar fortalecidos o suficiente para poder enfrentar aquele processo, né? Tiveram como lidar com os óbitos, como lidar com a morte nessa situação, permissão ou não de ter familiar, como é que se via cada uma dessas questões. Muito na mediação eu vejo que tem casos que mobilizam muito, né? E um dos casos, né, que mobiliza bastante são os casos de alguns pacientes que eu acompanhei, que já eram meus pacientes oncológicos e que se contaminaram, acabaram internando e falecendo na unidade de internação COVID e com a equipe podendo proporcionar um momento de despedida da família presencialmente também. Se montou, então, um grupo de decisões difíceis, né, com os participação do psicólogo e da equipe médica de cuidados paliativos para participarem dos huddles, né, que são momentos de discussões na emergência e na internação COVID, de poder, principalmente entrou como uma escassez de recursos, e como fazer essas escolhas, e como comunicar essas escolhas. A gente chegou um momento que a gente teve 70 pacientes entubados na emergência, né? Então foi um momento muito difícil, foi um programa que foi criado institucional provisoriamente e agora se transformou em permanente, muito para esse olhar da questão do cuidado paliativo e das comunicações, como se dá todo esse processo de comunicação dentro do hospital, entre as equipes assistentes, entre equipe, paciente, família, em todas essas esferas. Então, a gente atua, né? A gente participa, a nossa inserção se dá em round, em reuniões, em auxílio nas decisões difíceis, né? Nas tomadas de decisões como um todo. Capacitações e mediações, né? Antes da pandemia, eu tinha uma parceria junto com a minha colega Ana Luísa, que é do Serviço de Medicina Ocupacional, ela fazia capacitações com as equipes, e geralmente a minha fala era para falar sobre morte, luto e limite nas relações transferenciais. Então, fizemos algumas dessas capacitações, acho que a seguida eu coloco um pouquinho, e reuniões, né, paciente, família e equipe. A gente atua, então, com pacientes familiares, funcionários, equipes, individual, vincular e grupos, né, os quais os grupos, infelizmente, com a pandemia, é um luto que eu estou tendo que elaborar, né, o grupo da mama e o grupo de enlutados que eu fazia, e que sem
tem condições, né, de fazer na modalidade remota, com toda a demanda que a gente tem presencial no hospital, né? A questão de muito mais inserção nas equipes e uma escuta mais não tão formal como nas mediações, mas muito das escutas aos funcionários, né? Tu senta para evoluir numa unidade de internação, já começa a conversar com alguém da equipe e poder ter essa escuta e muitas vezes encaminhar para atendimento psicológico no serviço de medicina ocupacional. Falando então um pouquinho da minha equipe, né? Então eu tenho uma equipe que a gente chama de psico-oncologia adulto e cuidados paliativos Hospital de Clínicas. Com a pandemia eu ganhei uma dupla, que é a Ellen, que a Ellen, por ironia do destino, a gente fez formação juntas lá no Contemporâneo, e a Ellen era psicóloga na unidade da Álvaro Alvim, trabalhava com adição, e alguns anos atrás teve algumas mudanças, a unidade de internação de cuidados paliativos foi para lá, junto com a geriatria, e a Ellen agregou junto com as adições. E com o fechamento da unidade da Álvaro Alvim, as colegas de lá vieram para a sede e a internação dos paliativos voltou para a sede também. Então, ganhei a Ellen de dupla, minha parceria aí na Onco e nos paliativos, e aqui umas fotinhos aí da nossa equipe, né, atualmente. Ali um outubro rosa, que foi um pouco diferente esse ano, bem no meio, né, sem palestras, sem momento beleza que a gente tinha, sem oficinas que a gente tinha para os pacientes, realmente, assim, muita transformação, né? A gente também tinha uma reunião de 3 horas por semana com a equipe, e que essa reunião, hoje a gente não tem como estar todas presenciais no mesmo dia, então a gente faz mensal e circula cada mês num dia que todas possam participar de alguma forma presencial e virtual. Importante colocar, né, que a gente atende, eu brinco, né, do térreo ao 13º andar, no bloco A, B e C, né, no C ainda não, mas no C teremos o Centro Integrado de Oncologia, que está em construção, então provavelmente 1 ano ou 2, no máximo, o Centro Integrado de Oncologia esteja funcionando. Então, a gente funciona na linha de cuidado, então o paciente, ele às vezes perpassa em todos esses lugares, né? Ambulatório, emergência, internação, CTI, aonde o paciente está, nós vamos atendê-lo. Então, aqui eu trouxe também um pouquinho para ilustrar, né? A gente não tem uma unidade de internação de oncologia, como tem de oncopediatria e de unidade de hematologia. A gente tem, os pacientes ficam internados prioritariamente na unidade Quinto Norte, o hospital ele é dividido em Sul e Norte, e onde é uma unidade de internação clínica, e tem em torno de 16 a 20 leitos de oncologia, uma unidade de 40 e poucos leitos. Então, a nossa equipe avalia todos os pacientes internados pela Onco e participa do Huddle, que é 2 vezes por semana. Participa várias profissões, psicologia, serviço social, nutrição, farmácia, enfermagem, medicina, o núcleo interno de regulação de leitos e o administrativo. Eu trouxe um número aqui que eu fiz, peguei uns dados, de 6 em 6 meses eu pego com a nossa administradora, né, para ter uma ideia. Em 2020, nós atendemos 395 pacientes internados somente pela equipe da oncologia. E em 2021, até final de junho, foram 217 pacientes. Internação clínica, né? A gente tem colegas que são responsáveis por atender internação clínica, porém, tendo o diagnóstico oncológico, a consultoria vem para a minha equipe. Internação cirúrgica, mesma coisa. Muitas vezes, o paciente mesmo da onco vai fazer o diagnóstico na internação cirúrgica, depois segue com a oncologia, outras vezes não, ele vai seguir o tratamento no CACOM de sua referência, né, na sua cidade de origem. A gente tinha o grupo, né, momento de escuta, tanto de familiares internados pela oncologia, quanto de familiares de pacientes internados nos cuidados paliativos, e com a pandemia também foi uma atividade que foi suspensa, né, os grupos com familiares. O programa de cuidados paliativos, então, também a gente atende consultorias da internação do Hospital de Clínicas como um todo,
onde a equipe também é consultora. A equipe de cuidados paliativos, ela tem duas modalidades, ela é uma equipe consultora, que presta consultoria para outras equipes assistentes, e é uma equipe que tem uma unidade de internação, que atualmente não é uma unidade fechada, os leitos estão alocados na unidade do 8º Sul, que é uma unidade prioritariamente de transplante. Então, o núcleo, por enquanto, está lá, e a gente também tem reuniões semanais, né? Tem um round dos cuidados paliativos, que a gente discute todos os pacientes internados pela equipe, como a gente também tem uma reunião mensal de todas as áreas nomeadas no programa. E aí é bem amplo, né? Depois eu falo um pouquinho também. Em 2020, atendemos 256 pacientes e em 21, 130. E na internação ainda, né, como eu tinha falado, faço a mediação, então, com as unidades COVID. Fiz um trabalho de mediação que foi temporário com a unidade de internação cirúrgico e adição, no Norte, né, e no 5º Norte também. E antes da pandemia, algumas capacitações no Hospital Dia, 5º Norte, 5º Sul, enfim. Decisões difíceis que eu já falei, e o plantão também do serviço de psicologia. Essas são as áreas que a gente atua bastante na internação. No ambulatório, a gente tem um ambulatório multiprofissional de cuidados paliativos, onde a equipe fica ali junto, discute os casos e faz a abordagem necessária. Um ambulatório da mastologia, antes eu tinha ambulatórios de psicoterapia, que foram encerrados e transformado, então, nesse ambulatório multiprofissional, tendo uma reunião com discussão dos casos cirúrgicos, e a psicologia fica junto ali com a equipe, em vez de pedir a consultoria no sistema, a gente já avalia na hora a situação. Uma agenda que a gente atende muito e que não parou com a pandemia inteira foi a agenda da psicologia, quimioterapia e radioterapia, atendendo os pacientes concomitante à infusão medicamentosa no ambulatório, e na radioterapia atendendo antes ou após a sessão de radioterapia. Né? De janeiro a julho desse ano, 194 pacientes foram atendidos. Acho importante colocar que o hospital teve em vários momentos que quase tudo parou, mas o tratamento oncológico não, as cirurgias até reduziram significativamente, mas a quimioterapia e a radioterapia não. Antes da pandemia circulavam em torno de 300 pacientes por dia nessas unidades, com a pandemia caiu para 230, 240 mais ou menos. Né? E temos o programa multi, né, de assistência ao paciente oncológico, que são reuniões semanais, onde a enfermagem oncológica avalia o paciente quando vai iniciar o tratamento, e o paciente tendo indicação de ser acompanhado por pelo menos 4 profissões que fazem parte do programa, ele é incluído no mesmo, né? A gente chama de paciente singular. E aí a gente discute os casos que são acompanhados pelo programa semanalmente, bem como ideias para assistência daqui para frente, né? Como também pesquisa. O grupo da mama era um grupo de apoio para mulheres com câncer de mama, ocorria concomitante ao ambulatório da mastologia, era realizado por mim e por uma enfermeira da masto, e o grupo também a gente teve que cessar com a pandemia. Muitas das pacientes da mastologia eu acabo acompanhando em quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia antes da intervenção cirúrgica, então muitas vezes a paciente eu acompanho a longo prazo, né? Toda a quimioterapia neoadjuvante, cirurgia e posteriormente na adjuvância. E o grupo de enlutados também, que era um grupo que nós convidávamos, né, familiares de pacientes que a gente acompanhou durante a internação, para fazer parte desse espaço, que era quinzenal e extremamente rico. Atualmente, o trabalho com os enlutados fica muito na esfera individual. O psicólogo atua num cenário de dor e sofrimento, visando proporcionar que pacientes e familiares possam ter a oportunidade de resolverem pendências e expressarem suas emoções diante da experiência da finitude, oferecendo suporte emocional e auxiliando na valorização da autonomia do paciente.
acho importante trazer, assim, que o que a gente observa na prática, no paciente, acho importante também, voltando, de poder destacar e tirando a questão de que cuidados paliativos é só na terminalidade, de que a gente acompanha os pacientes em cuidados paliativos em todas as esferas, do ambulatório, na emergência, né, UTI, que é um braço novo que a gente está aí, que eu vou falar um pouquinho também daqui a pouco. Então, a gente atende muito quimioterapia paliativa, e na internação, com a pandemia também, a gente tem pacientes que têm chego e já feito o diagnóstico, já com uma doença bem avançada. Né? Então, eu acompanho pacientes paliativos já há 5 anos, como acompanho pacientes que já tiveram o diagnóstico paliativo na primeira internação, e da qual não saem dela mesma. E a gente observa fontes mais comuns de sofrimento, tanto nos pacientes que nos relatam na nossa prática, como também a gente encontra na bibliografia, né? O medo de morrer, né? O medo, na verdade, que muitos dos pacientes trazem não é da morte em si, e é o mesmo que eu tenho, confesso, é o que eu vou passar até a minha morte chegar, né? Questão de culpas e preocupações, né? São sofrimentos importantes. A questão da perda da autonomia, né? Dessa dependência maior. O medo da solidão, o medo da dor, potencializados pela pandemia, bem como o medo do isolamento, né? E o paciente oncológico, ele é um paciente que é risco, né? Tem um risco maior de contrair, né? O vírus, o coronavírus, né? O medo dessa dependência, o medo do abandono. Muitas vezes os pacientes dizem que se afastaram significativamente da família por medo da contaminação, né? Ou o contrário, quando queriam conviver com os amigos e familiares, por se dar conta de bom, pode ser que eu não esteja mais aqui, com todos os cuidados a gente pode se encontrar, mas aí as pessoas também com medo de se aproximar, já que essa pessoa circula no ambiente hospitalar. A questão da não aceitação da doença, a ausência de significado da vida é algo que gera um conflito muito grande, né, com um sofrimento demasiado, né. Muitas pessoas falam e dizem, olha, eu vivi a minha vida no piloto automático, eu não parei para pensar o que é importante para mim. E agora? O que é importante para mim? Me dá tempo? Dá tempo de eu dizer para as pessoas o quanto elas são importantes para mim? Né? Conflitos afetivos familiares também são uma fonte significativa de sofrimento, e a conspiração de silêncio, que é um conluio inconsciente, muitas vezes entre familiar, paciente e equipe, onde não pode se falar sobre o que está acontecendo. É importante sempre a gente poder avaliar com os pacientes, assim, o que ele pensa, né? O que ele sabe, e o que ele pensa sobre a questão do seu adoecimento e sobre a finitude, como é a sua rotina de vida, razão de viver, valores pessoais importantes para essa pessoa, experiências anteriores de perdas sofridas e as formas de superação, compreensão do sentido existencial. Importante a gente poder trabalhar ressignificando mágoas, medos e culpas, resgatar e reforçar mecanismos de enfrentamento, trabalhar a aceitação da morte como um processo natural, que a gente lendo assim é muito bonito, mas a gente não para pensar sobre isso, né? A gente não para pensar na finitude até ter uma doença que ameace a continuidade da vida, ou trabalhar, né, nessa área que faz com que a gente pare para pensar assim, né? E nos darmos conta que sim, todos nós vamos morrer, e aí vai para uma outra coisa, que é como eu vivo a minha vida, e poder trabalhar toda essa ressignificação da vida e prevenindo um luto complicado também com os familiares, né? Auxiliar o paciente na elaboração desse diagnóstico, adaptação à nova condição de vida, ver quais são as dúvidas e as apreensões, estimulando sempre a poder falar com a equipe, sempre a questionar quando não entendeu. Muitas vezes o paciente fica com vergonha ou se sente constrangido em perguntar para o médico. Outras vezes só se dá conta depois que o médico saiu, e eu digo anota, bota tuas dúvidas num papel, leva tua listinha.
as questões de adesão ao tratamento, né? Já que eu vou morrer mesmo, por que eu vou passar por essa quimioterapia, ou por que eu vou fazer essa radioterapia agora? Poder entender quais são as indicações e por qual motivo, né, pode trazer um benefício nesse momento. Enfrentamento de situações de risco, morte, luto, e trabalhar as questões do luto antecipatório. Então, né, a Adriana falou bastante sobre luto, ela deu uma pincelada lá sobre luto antecipatório, pelo menos até onde eu vi, né? Eu acho importante a gente poder colocar que o luto ele não começa no momento da morte, o luto ele se dá desde o diagnóstico, né? Do diagnóstico, pelas múltiplas perdas concretas e simbólicas que o adoecimento pode trazer na vida do sujeito. Então, o luto antecipatório é um processo de construção de significado, ele possibilita a elaboração do luto a partir do processo de adoecimento, permite absorver a realidade da perda gradualmente ao longo do tempo, iniciar mudanças de concepção sobre a vida e a identidade, fazer planos para o futuro de maneira que não sejam sentidos como traição à família. Acho que isso é bem importante, assim, né? Lembro de 2 situações quando eu trago isso, de um paciente que queria muito conversar com a família, né, sobre paciente espírita, com as suas crenças, e que falava abertamente sobre a morte muito antes de ficar doente, e com a doença a família não permitia mais falar sobre isso. Ele queria deixar organizado as questões do funeral, ele queria deixar organizado as suas coisas para depois, para a família não precisar ficar fazendo questões de inventário, enfim, ele queria deixar tudo organizado e a família não permitia falar sobre isso. E uma outra situação que eu lembro de a filha de um paciente gestante, e uma filha gestante e o filho para se formar na faculdade, e que não podiam falar sobre isso e não se sentiam confortáveis em falar sobre esses momentos únicos de ciclos importantes na vida, porque podia ser que o seu familiar não estivesse ali no momento da formatura ou quando nascesse o neto. Então, falando um pouquinho, né, mais assim do programa de cuidados paliativos, então, a gente participa desses rounds multiprofissionais que a gente discute todos os casos dos pacientes internados e é muito rica essa discussão, né, porque todos ganham, né? A gente ganha podendo dividir sobre uma situação delicada. Tem pacientes que mobilizam a uns mais que a outros, né? Tem pacientes que mobilizam a todos, enfim, né? Tem histórias, a gente lida com histórias de vida, né? E como é que a gente pode fazer com que esse fim de vida seja mais digno possível, né? E para isso a gente precisa também estudar e passar o nosso conhecimento. Então a gente também faz seminários, toda semana a gente tem um tema que a gente discute, a internação, né, desses pacientes, nos cuidados paliativos, a gente faz muita, não sei se eu coloco mais adiante, mas acho importante colocar, né, a gente faz muita visita de criança, visita de animal de estimação, mesmo com a pandemia, com as restrições, é sempre discutido caso a caso. A questão da gestão, né, dos cuidados paliativos, a gente tem no programa, a gente tem médicos da oncopediatria, da neonatologia, da medicina interna, da geriatria, da UTI, a gente tem médicos de todos os espaços, então o programa de cuidados paliativos ele é um guarda-chuva, né, para o desenvolvimento do cuidado paliativo dentro das especificidades de cada área que está inserido, né, seja na pediatria, seja na UTI. Falando em UTI, a gente está com um trabalho mais sistemático, fortalecido, de cuidados paliativos na UTI, que começou com a pandemia. Então, a gente tem reuniões também semanais, onde discute os casos que entraram para paliativos, e o paliativos auxilia muito nessa questão da comunicação com as equipes. Eu estou com um caso de uma paciente que internou, agora faz o quê? Uns 50 dias,
internou via emergência com uma inflamação na mama bem significativa, teve um diagnóstico de câncer de mama metastático, né? Essa paciente fez algumas cirurgias, passou por algum procedimento com a torácica, numa dessas situações caiu a saturação dela, ela foi para UTI Covid e negativou, né? E acabou indo para UTI do 13º, e desde que ela foi, ela já estava em acompanhamento com cuidados paliativos na internação, os quais foram intensificados na UTI, onde a gente conversa diariamente, a equipe médica da onco, o intensivista, o médico paliativista, a psicologia, a enfermagem, com reuniões com os familiares, com a paciente que está lúcida, está entubada e está lúcida, né? E que traz muito essas questões de querer ter mais qualidade de vida até o fim, mas ao mesmo tempo se sente insegura com a questão da extubação, que já foi tentada algumas vezes, mas que é uma paciente que a gente discutiu já nesses espaços, né? Capacitações com as equipes de enfermagem de várias unidades do hospital, e auxílio, né, às equipes médicas como um todo nas questões de tomadas de decisões e de comunicação com as famílias. Às vezes a gente tem um paciente internado por uma equipe, sei lá, medicina interna, com consultoria para paliativos, cirurgia do aparelho digestivo, oncologia, e muitas vezes as equipes, serviço social, e não se comunicam entre si. Então, muito do nosso papel, né, é também de poder fazer um link com todas essas profissões envolvidas e poder ter um discurso único, né, para não ficar confuso para nenhuma das partes. Importante, então, né, a gente combater a ideia de que não há nada para fazer. Então, combater essa ideia de que não há nada para fazer é uma ação imperativa, feita de muita técnica e de uma habilidade sutil. Abrir-se sem se despedaçar, emprestar-se sem se perder, reverberando e constituindo um lugar de conexão onde quer que o paciente esteja. Né? Que eu cito a Maria Helena Franco, né? Que a Adriana falou um pouquinho dela antes também. Trabalhar, acho bem importante também, né? Estou me encaminhando já aí para o final, que trabalhar em um hospital é trabalhar em equipe. Trabalhar em oncologia, então, em cuidados paliativos, mais ainda. A gente não faz nada sozinho, né? É um trabalho que faz a diferença e que faz muito sentido quando a gente consegue ter essa sintonia com as nossas equipes, priorizando a qualidade de vida do nosso paciente. Aqui eu trago um pouquinho, né, o trabalho em equipe, a gente participa de muitas equipes diferentes, então eu começo trazendo um pouco da minha equipe do serviço de psicologia, antes e pós-pandemia, né, agora a nossa interação é assim, de máscara todas, ganhamos algumas colegas aí com a pandemia, aumentando o nosso quadro de contratadas, né, éramos 20, hoje somos 31. A minha equipe, né, da ONCO, em cima, a foto de cima, que nas nossas reuniões também sempre convidava alguém para falar sobre algum tema, ali está a enfermeira Aline, enfermeira da quimioterapia, que falava para um grupo de psicólogos, né, como é que é o trabalho, explicando também os protocolos de quimioterapia, que são vários, nem toda quimioterapia perde cabelo, o que é uma quimioterapia paliativa. Então, de paciente paliativo faz quimioterapia, mas paciente paliativo não é terminal? Não, não é. Né? A quimioterapia paliativa vem muito para controle da doença e que possa proporcionar mais tempo e com qualidade, né, para os pacientes. Obviamente, tem que ser discutido cada caso se naquele momento a intervenção vai ser a mais adequada ou não. Embaixo, as nossas reuniões agora divididas, né? Sendo divididas em grupos e podendo, não tendo mais essa aglomeração, né, que era numa sala, e todas as nossas terças de tarde, cada um levava alguma coisa de comida, era sempre em volta de comida, como vocês vão ver em algumas fotinhos que eu trago. Aqui era uma confraternização todo final de ano que a gente tem na Zona 11, que é onde é a agenda da oncologia, junto com quimioterapia e radioterapia, então ficava uma mesa montada das 10 da manhã às 5 da tarde,
com administrativo, higienização, todas as áreas multi. Então, era um momento assim de confraternização, e essa foto foi na última que a gente teve em dezembro de 2019. Aqui também, né, que é outra coisa que ficou um pouco atrapalhada, né, um pouco não bastante, né, a questão social. Então, em cima tem a equipe da mastologia, a equipe de cuidados paliativos ao lado, e embaixo da equipe da oncologia, todos multi, e também quando a equipe tem uma sintonia, também vai para fora do hospital muitas vezes, né, com as nossas confraternizações, nos momentos também de leveza. Aqui um huddle da Onco antes da pandemia, que era numa sala menor, hoje a gente faz numa sala de prescrição enorme, com janelão, né? Durante algum tempo foi no corredor, é uma das únicas atividades que nunca deixou de ser presencial, né? Aqui também foi no fim do ano de 2019, também se despedindo do professor Gilberto Schwartzman, que estava se aposentando. Aqui uma diferença, né, para mostrar para vocês dos nossos rounds dos paliativos, né, em cima como era antes e agora como é, né, sem comida, todos de máscara. O round dos paliativos, metade das pessoas estão presenciais, outra metade está online, aí às vezes não se escuta direito, é aquela função que o mundo virtual gera na gente. Aqui também um registro de um dos rounds dos huddles da internação Covid, né, naquele momento mais crítico que a gente vivenciou de escassez de recursos. Aqui também trago um pouquinho das mediações, né, nas unidades de internação Covid. O trabalho em equipe proporciona, então, fluidez na comunicação, ações consolidadas, um cuidado integral ao paciente, né? Ações que a gente desenvolvia e que agora a gente está tendo que se readaptar no mundo virtual. O Outubro Rosa, o Dia Internacional de Cuidados Paliativos. Aqui também eu trago, né, algumas questões de alguns pacientes que a gente acompanha. Essa paciente eu acompanhei durante 3 anos, desde o diagnóstico, num ambulatório de quimioterapia. Nos últimos 6 meses, ela teve internações frequentes na emergência por vômitos, chegando a ficar 2, 3 dias em casa. Não tinha, devido a toda a região que acometia o câncer, né, um câncer que foi refratário a 3 linhas de quimioterapia e continuou progredindo numa paciente jovem de 38 anos, e ela acabou que ela não podia mais se alimentar, ficou 4 meses só com sonda, e eu tinha um desejo muito grande. Isso foi no final do ano passado. Ela queria muito, era um dia muito quente, ali pelo Natal, ela queria muito tomar uma cerveja bem gelada, e um espumante no Ano Novo. E aqui foi o dia que a gente levou uma Corona para ela, bem gelada, que ela tomou no guti-guti, né? Uma paciente muito resiliente, uma paciente que eu tive a honra de conhecer e acompanhar em 3 anos, até me emociono, porque ela me ensinou muito. E, infelizmente, ela faleceu na noite de Ano Novo, sem dar tempo dela tomar espumante, que estava lá no frigobar da unidade, aguardando por ela. Né, que equipe multi, que pega junto e que também auxilia na realização de desejos, né, dos pacientes. Esse é um outro paciente que estava internado pela oncologia, um paciente que já estava considerado em fim de vida, terminalidade, não sairia daquela internação, provavelmente tinha dias de vida, né, segundo a equipe, e muito deprimido, muito triste, já estava um tempo internado, em função de uma queda que teve também, e ele queria muito ver o cachorro, tem uma história linda entre eles, e eu entrei com o cachorro, eu me apaixonei, né, fiz questão de botar uma foto minha com ele também, e esse paciente teve alta 2 dias depois da visita do seu cachorrinho, que foi também pouco antes da pandemia, isso foi em fevereiro do ano passado, e ele teve alta e ele faleceu 8 meses depois, em casa, ao lado do cachorro. Na época nem se fazia videochamada e teleatendimento, mas eu fiz alguns com ele naquela ocasião, né, por telefone. Inclusive, ele não tinha como se deslocar até o hospital, era acompanhado também pelo Melhor em Casa e pela visita domiciliar do programa de cuidados paliativos. Aqui também, agora com a pandemia,
uma paciente que estava de aniversário e queria muito estar com a família nesse momento, então entramos com os filhos, com o marido, que foram várias vezes no hospital, e eles organizaram, botaram fotinhos, levaram balões, e foi um momento bem importante e significativo para ela, né? Ela acabou tendo alta e acabou falecendo dias depois na emergência, né? Me avisaram, cheguei, sorte que eu estava no hospital, ela já não estava lúcida, faleceu 2 horas depois que ela chegou na emergência. Então, né, para encerrar, cuidados paliativos é conhecer-se, saber suas limitações, investir em seu autocuidado para continuar seu caminho em direção ao outro. E finalizo, né, com esse poema que diz: Morte, você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei nesse mundo, você já matava gente. Eu guardei na minha mente esse seu rigor. Porém, lhe peço um favor, para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto. Morte, me mate sem dor. Aqui eu trago a divulgação, né, do nosso 3º Congresso de Cuidados Paliativos, da NCP. Então, estão todos convidados para participar. E muito obrigada. Esse é meu e-mail, meu contato. Nas redes sociais está com o meu nome, né, Mônica Echeverria de Oliveira. Obrigada. Muito obrigada, Mônica. Foi uma fala extremamente cheia de conhecimento, né? O teu conhecimento e a tua prática é muito bonita. A gente quase se emociona, né, contigo vendo tantas histórias bonitas e tantas histórias que o profissional da psicologia faz tanta diferença. Houve muitos comentários, né, falando do quão importante foi tua fala, elogiando a tua fala. Eu quero repassar isso. E também quero passar algumas perguntas que tiveram, se tu puder nos responder. Claro. A Júlia perguntou em referente àquela melhora súbita antes da morte que alguns pacientes têm, né? Que a gente até sabe que é uma coisa bem comum, né? E aí, em relação a aos doentes crônicos e a Covid, né? Como que tu sente isso? Como que é isso para a tua profissão e para o teu fazer? A gente gostaria de ouvir também. Bem importante essa colocação, né? Porque gera uma ambivalência muito grande na equipe. O paciente melhora, a gente, nossa, né? Daí a gente pensa, nossa, será que não é melhor antes da morte? E muitas vezes, né, como eu disse, né, um paciente oncológico é bem mais previsível do que em outras doenças, né? E a gente percebe muito isso. E muitas vezes a gente antecipa, a equipe sinaliza, Mônica, aquela visita que a gente organizou com os filhos da paciente para sábado, a gente vai ter que antecipar. Tem como organizar para eles virem quinta? Hoje ela está bem, né? E aí também fica, como que tu vai abordar isso com a família? Né? Como que tu vai abordar? Vamos antecipar a visita, porque daí fica para psicóloga, né? A psicóloga resolve, vai lá, antecipa com a família. Tu vai dizer o quê? A família está toda organizada para trazer crianças, pandemia, no pleno sábado, e aí tu quer antecipar para um dia da semana que antes não era permitido, né? Mas é impressionante, assim, realmente a gente vê, sim, né? Só que a gente só se dá conta que aquela melhora antes da morte, depois que a morte vem, né? A gente sempre fica na dúvida antes. Sim, ela até pergunta o porquê que acontece isso, né? Eu não sei se tu tem algum conhecimento do porquê, eu acredito que não, mas... É de outra ordem. Tudo bem. Vamos passar para a próxima pergunta, Mas eu então. vou dizer que tem uma coisa que eu ouvi esses dias, também faz parte, mesma coisa que eu escutei da nutricionista falando, foi na mesma discussão, quando falaram assim, o paciente não vai morrer de fome, e ela deu toda a explicação dos corpos cetônicos, né, que o organismo produz e que a pessoa realmente não tem fome, né, isso também gera um emagrecimento. Então, pode ter a ver também com alguma outra coisa que está produzindo aí, que dá até uma certa euforia, né? Não sei, né? Mas não tenho essa resposta assim mais concreta para dar.
Ok, obrigada. Então, a outra pergunta foi a Paola quem fez, e é a seguinte: quais são os legados deixados por toda a experiência de pandemia em termos de cuidados paliativos? Alguns métodos, cuidados, olhares foram revisitados e permanecem a partir de agora com o objetivo de oferecer cuidados mais humanizados a pacientes em gerais? Então, é isso, né, do que foi novo na pandemia que vocês vão permanecer fazendo. Ai, que linda esse comentário. Né? Eu acho que a pandemia trouxe, né? Ela escancarou. Todos nós estamos vulneráveis e suscetíveis e que todos nós vamos morrer. Né? Então, acho que o primeiro ponto assim que a pandemia gera é da gente poder refletir e pensar como eu vivo a minha vida, com que qualidade, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que eu me relaciono com o meu trabalho, como é que eu me relaciono com o todo, né? Então, eu acho que isso é um grande ponto, assim. E que pendências eu tenho, né? Porque de um dia para o outro, tu tá bem e tu não tá mais ali. E a gente viu pacientes... Eu acompanhei histórias muito tristes, né? Eu digo assim, nossa, acompanhei histórias muito tristes de pessoas saudáveis, jovens, e contraírem o vírus e morrerem, né? Alguns ficarem entubados durante meses, ir para ECMO, fazer visitas presenciais com a família, sempre pensando que é da ordem do não saber, né? Então, assim, a gente vem de coisas mais ou menos previsíveis, e a Covid trouxe a ordem do não saber, tu não sabe, né? Tu não sabe como aquele corpo, aquela pessoa vai reagir àquela contaminação, àquele vírus. Então, eu acho que o cuidados paliativos vem muito para auxiliar primordialmente nessa questão da qualidade de vida, do cuidado da pessoa como um todo, não só com a doença, e para auxiliar também na comunicação. Como que se comunica no momento onde as pessoas não podem estar juntas? Como que o médico vai se comunicar com a família daquele paciente que está na UTI sem estar na frente dele, né? A Luísa deve ter falado um pouquinho ontem do papel dos médicos comunicadores lá no hospital, né, e da interlocução com a psicologia, o quanto é importante para isso. E que a gente tem as limitações, né? Tem o lado bom, virtual, mas tem suas limitações. Tu tá ali fazendo um atendimento presencial, tu tá vendo o todo, tu tá vendo o não verbal, tu tá vendo como é que a pessoa tá se portando, no, tu não vai deixar a pessoa ir embora, né? Se ela estiver muito mexida. No online, tu não tem esse controle. Né? Então, acho que os cuidados paliativos e nós, enquanto psicólogos, também temos muito que contribuir nesses processos também de comunicação, que faz toda a diferença. E poder proporcionar, né, esses encontros, porque os rituais de despedida foram totalmente modificados com a pandemia, né, reduzindo significativamente a possibilidade de muitas pessoas vivenciarem esse processo todo, né, da finitude e do ritual de despedida. Com certeza. E a Mariana Mari, que inclusive é a nossa prof de psicologia hospitalar de uma matéria eletiva, né? Ela pergunta assim: nesse momento de pandemia, onde escolhas e decisões foram necessárias, como se deu as discussões éticas envolvidas e como isso era comunicado ao paciente e família? Eu acho que também teve uma diferença, né? Você já comentou um pouco sobre isso no geral, mas é bem pertinente essa pergunta também, Mônica. Sim, essa até a fotinho que eu mostrei ali das decisões difíceis, né? Foi um momento, assim, esperamos nunca mais passar por isso na vida, assim, muito tenso, de muito sofrimento, principalmente para o profissional médico, né? Que é quem vai tomar a decisão e fazer essas escolhas. A gente tem nela no hospital um trabalho muito forte da bioética, né? Que também participa desses espaços. E nessas discussões tu tem que pensar assim, quem tu vai priorizar. Eu via momentos onde a gente se reunia e aí de 10 clusters, cada médico dizia qual era a sua prioridade para ir para a UTI, né? E na internação a mesma coisa. Tanto que teve
esqueci o nome agora, transferência reversa, o paciente que estava na internação e ia para emergência, né, na emergência COVID. Então, teve muito isso, assim, de repente, tu tinha 10 pacientes necessitando de ir para UTI, para o ECMO ou para outras questões de alta complexidade, todos já entubados e numa UTI realizada na emergência, e ter que definir, bom, tem as 2 vagas que vão liberar agora, quem vai primeiro? Né? Isso é muito doído, é muito difícil tomar essas decisões, né? E essas decisões a gente vê na TV o tempo inteiro. Aí tu vê ali na tua realidade, né? Mas sempre foi, assim, tinham vários critérios, né? E podendo ser discutido e tirar isso do médico assistente de tomar essa decisão sozinho, né? De ser uma decisão compartilhada por vários desses espaços e dessa equipe que se formou deste programa de decisões difíceis. Então, te agradecemos, Mônica. As perguntas se findaram, mas eu acredito que cada uma foi de muito de agregar conhecimento realmente é o que tu já havia colocado, né? Acho que é algo que fica muito importante para a psicologia, isso da multidisciplinaridade, né? Do quanto é importante nós estarmos nos conectando com essas outras áreas do conhecimento, né? Então, eu te agradeço novamente, né? Em nome de toda a comissão organizadora do curso de psicologia da URI. Foi muito importante para nós, é muito rico ver todo esse teu conhecimento na prática, né? E com certeza a gente imagina que não tenha sido fácil, mas que tu ofereceu algo muito mais bonito e ver a chegada da morte de uma forma muito mais elaborada, muito mais bonita, enfim, a gente te agradece. Vamos finalizando então essa noite. E amanhã nós temos novamente, né, para os ouvintes e, enfim, os alunos, amanhã vamos estar falando sobre o fazer do psicólogo, né, e também sobre o atendimento psicológico online. Então, agradecemos a todos. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.